Após essa oração, eu quero que convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 6, verso 9. Vamos meditar aqui numa passagem. Ela foi lida no culto de domingo, no momento da palavra de dízimo, e ficou no meu coração essa palavra. Eu quero aqui junto com os irmãos meditarmos um pouquinho em apenas esse versículo-chave, mas depois entraremos no contexto todo de João 6. É uma passagem maravilhosa, muito conhecida. João 6, verso 9 diz assim: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Vou ler mais uma vez. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Nós conhecemos essa passagem, João 6, a qual o Senhor Jesus está andando e a multidão está ouvindo, seguindo ele, e em algum momento ele para e ministra a palavra, o ensinamento, e essa multidão está ali toda em volta dele, ouvindo a ministração. A Bíblia relata nessa passagem, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que havia em torno de mais de 5 mil pessoas. Só homem era mais de 5 mil. Então, não contando mulheres e crianças, tinham muito mais. Se para cada homem tivesse uma mulher, já seriam 10 mil. Para cada homem e mulher tivesse um filho, já seria 15 mil. Então, imagine a multidão de pessoas que estavam ouvindo os ensinamentos de Jesus. Porém, a Bíblia menciona que 5 mil pessoas, homens. E já era final do dia. E o próprio Senhor Jesus ali, chegou um momento dentro do que ele estava ensinando, ou dentro do que ele pregava, chegou um momento de ele testar até os seus discípulos, ou passar, ou fazer algo para ensinar alguma coisa a toda aquela multidão e também aos seus discípulos. Já era final do dia, após tanto tempo, ele ali ensinando as pessoas em volta, surgiu a preocupação de como iriam dispensar aquelas pessoas com fome. A outra X da questão era como alimentar tanta gente sem ter recursos. E nesse momento, Jesus pergunta para Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Veja que é uma pergunta bastante intuitiva, bastante objetiva para a vida de Felipe. Por quê? Se nós imaginarmos na situação, no lugar de Felipe, ouvindo uma pergunta dessa de Jesus para uma multidão de mais de 5 mil pessoas, onde compraremos pão para estes comerem? A primeira coisa hoje que nós ouvimos uma pergunta dessa: qual padaria vamos encontrar aberta neste momento que pode servir tantos pães para mais de 5 mil pessoas? Jesus perguntasse para mim e para você agora, tivéssemos que alimentar mais de 5 mil pessoas, onde compraremos? Nós temos o Supermax aqui do lado, não vai ser suficiente. Alguma padaria próxima aqui para baixo, não vai ser suficiente. Agora, isso nos nossos dias que temos uma padaria, um supermercado que produz em grande escala. Imagine para o período e a época de Jesus. Essa pergunta parece não fazer sentido. Mas é interessante porque na cultura do povo da época, em qualquer reunião era como que uma regra servir as pessoas, o anfitrião servir os seus convidados. Mas Jesus estava exatamente fazendo o que era costume do povo, servir os seus convidados. Mas a pergunta dessa para Felipe, para um discípulo, ele praticamente
entrou em parafuso. E por que Filipe? Porque provavelmente Filipe era o que sempre organizava isso. Eu creio assim. Jesus não perguntaria para outro se não fosse ele o responsável a organizar isso. Então Filipe responde com cálculo. Né? Por que cálculo? Porque ele fala assim, 200 denários de pão não lhes bastariam. 200 denários de pão não lhes bastariam. O que seriam os 200 denários? Estudando isso e transformando para o dia atual nosso, um denário significava um dia de trabalho para uma pessoa que passou o dia todo trabalhando. Então, se ele começasse a trabalhar às 7 da manhã e parasse às 5 ou 6 horas da tarde, ele receberia um valor, e esse valor era dito de um denário. Ou seja, vamos trazer para nosso dia e aplicar. O salário mínimo está hoje 1.621, se não me engano, que eu pesquisei lá. Dividirmos isso por 30, vai dar em média de R$56 por dia. Ou seja, um dia de trabalho, para quem recebe um salário mínimo, é R$56. Ele diz que 200 denários não seria suficiente. Se nós multiplicarmos os 56 por 200, também não vai ser suficiente para comprarmos em pão para alimentarmos mais pessoas. A cabeça de Filipe estava exatamente fazendo essas contas, e eu também faria. Jesus falasse, vamos comprar pão para mais de 5.000 pessoas, começava a fazer as contas. Qual o valor e quanto vamos precisar? Primeiro que tinha que ter onde, lugar, para que tivesse a quantidade necessária. E depois o valor necessário para comprar, para ter aquisição. Veja que há todo um contexto dentro dessa passagem de João 6. E eu fui mergulhando nisso, primeiro que quando eles saem à procura, encontram então um rapaz. A Bíblia não fala que foi 2, 3, 4, um grupo de pessoas, 100 pessoas, ou pelo menos 10% das pessoas que estavam lá com alimento. Podia ser. E eu acredito que até tinha mais pessoas com alimento lá. Para facilitar, eu pensei assim, quando Jesus pede para que veja se alguém tinha, ou então eles vão e encontram, né, os discípulos encontram um jovem, por que é que eles não encontraram pelo menos 10% do número de pessoas que estavam lá? Mais de 5.000? Vamos arredondar para os 5.000. 500 pessoas com alimento. Já seria mais razoável. 500 pessoas tendo um alimento era uma quantidade um pouco maior do que uma pessoa. E este jovem, este rapaz, tinha apenas quantos pães? Não vamos confundir, né? Porque às vezes a gente inverte o pão com o peixe. Eu vou ler para não ter perigo. 5 pães e 2 peixes. Agora vem comigo. Se tinha multidão para mais de 5.000 pessoas, por que pegar apenas 5 pães e 2 peixes? Não podiam então sair perguntando, tem mais alguém que tem mais pães ou tem mais peixe? Ou tem aí um odre com uva, com vinho? Tem mais alguém que tem pão? Tem mais alguém que tem peixe? Podia. Por que isso não aconteceu? A Bíblia não relata isso. São indagações que nos fazem mergulhar e meditar na palavra. Para entender o que a mensagem de Jesus está passando neste momento para a multidão e perdura até os nossos dias. Então a gente começa a meditar e fazer as indagações, e a Bíblia é maravilhosa, o Espírito Santo é maravilhoso, e começa a nos trazer a resposta. Tudo isso aconteceu dessa forma, do impossível, para que o impossível acontecesse através de Jesus Cristo. Para que não houvesse nenhum tipo de pensamento ou palavra, ou dizeres que, não, mas tinha 1.000 pessoas com pães, cada um tinha 5 pães, então deu para dividir, deu para todo mundo comer. Não. Jesus já sabia exatamente o que ele precisava, já sabia de quem ele precisava, sabia exatamente o que tinha, para que ele pudesse fazer o milagre da multiplicação. E aplicando isso para os nossos dias, nós começamos então a entender o seguinte:
A necessidade era maior que os recursos. Agora começou a chegar para os nossos dias atuais. Quem é que não passa, quem é que não vive todo dia com a necessidade maior do que o recurso que você tem em mão? Eu mesmo estou passando isso para o final do mês. Ou aqui alguém está com o final do mês e a conta está explodindo de dinheiro lá. Contas chegou e ainda tem conta para pagar e o dinheiro acabou. Então, a situação atual nossa hoje, vivemos muito bem isso. A necessidade é maior do que os recursos que temos. E isso é fato para todos. Para todos. Eu digo isso porque, às vezes, quem tem um recurso, talvez não está faltando na área financeira, mas está faltando em outra área. Talvez ele tenha uma dificuldade em outra situação, não é a mesma que eu tenho. Mas todos nós temos uma necessidade que é maior do que o recurso para aquele momento. E Jesus vê a multidão e pergunta para Felipe exatamente isso. A necessidade é maior, o recurso é menor. O que vamos fazer? O que podemos fazer? Então nós olhamos para a nossa conta, olhamos para a nossa crise, olhamos para as nossas forças, olhamos para o tamanho da necessidade e dizemos, não vai dar. Eu, depois que passa do dia 15, eu começo a dizer, não vai dar. Ou então começo a enxugar, apertar, para poder dizer que vai dar. E quando dá, nós dizemos, glória a Deus, conseguimos. Às vezes o milagre acontece, nem percebemos, porque conseguimos suprir a necessidade, mesmo com o recurso pouco que tínhamos. É aí que acontece o grande milagre na nossa vida. E nesta passagem, neste milagre, acontece exatamente isso. Com apenas 5 pães e 2 peixes, o Senhor Jesus ensina a multidão, nos ensina hoje que, na mão de Jesus, o pouco é muito. Aí vai uma outra lição. Aí começa a entrar um outro aprendizado para nós. O pouco parecia insignificante. Olhar para aquele rapaz que estava com os 5 pães e 2 peixinhos e entregou o que ele tinha. Ele parou para pensar, eu no lugar do jovem, do rapaz, agora eu me coloco no lugar do rapaz, saindo de Felipe como discípulo e me colocando na posição do rapaz que tinha os 5 pães e 2 peixes. Peraí, por que só o meu pão, o meu peixe? Eu estou com fome, eu também fiquei aqui, eu também quero comer. E cá para nós, a Bíblia, em João, relata algo que nos 3 evangelhos não relata, em Mateus, Marcos e Lucas não conta. E o pão, ele era um pão específico. Eu li 2 vezes até para poder dar ênfase. E diz o seguinte, vou ler mais uma vez para os irmãos entenderem. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada. Isso me chamou a atenção. Por que pão de cevada? Aqui alguém já experimentou pão de cevada? Eu não tenho lembrança de ter pão de cevada. Pão de farinha de trigo, pão do trigo, é comum. Mas o pão de cevada, já ouvi falar, mas eu nunca comi. E eu comecei a estudar o porquê disso. E aí vem outro mistério. Um rapaz que tinha pão de cevada. João especifica isso. João declara isso para mostrar que tinha algo diferente no pão. O rapaz que estava levando o pão, ou que tinha o pão de cevada, significava que era uma pessoa de poder aquisitivo pequeno. Porque quem tinha o poder aquisitivo melhor e maior na época, comia pão de trigo. Olha que coisa. Um detalhe tão pequeno que faz um significado tão grande para nós. O rapaz era de uma classe ainda mais necessitada do que aqueles que comiam pão de trigo. E foi logo do rapaz que era mais humilde, mais simples, mais necessitado, que estava com seu pão de cevada, que Jesus pediu para usar. Esse ensinamento, esta passagem,
deixa claro para nós que o Senhor sabe exatamente o que temos. Ele sabe exatamente tudo que temos. E tudo que temos para nós é pouco, mas tudo que temos para Jesus é muito. É suficiente para fazer muito mais do que nós pensamos e muito mais do que nós imaginamos. Este rapaz, com apenas 5 pães de cevada, aconteceu um milagre para sustentar mais de 5.000 pessoas e sobrar 12 cestos. O pouco que eu e você temos, que é considerado por nós mesmos, nem às vezes nem é pelo próximo que está do nosso lado, mas considerado por nós mesmos inferior a todo mundo, é o que o Senhor Jesus talvez está esperando que nós venhamos entregar para Ele. Colocar nas mãos dEle, para que Ele possa abençoar, multiplicar, nos abençoar e abençoar aqueles que estão à nossa volta. Você acredita assim? Você confia no poder de Jesus Cristo? Você acredita no milagre que Jesus tem para mim e para você dessa forma? Aquilo que você pensa que não é capaz, que não dá para fazer, que não é suficiente, nas mãos de Jesus é o suficiente para fazer muito mais por mim e por você e para todos aqueles que estão ao nosso derredor. Essa noite o Senhor Jesus está dizendo isso para os nossos corações, para que nós não venhamos ficar olhando para o pouco que temos, nos sentindo que não vamos conseguir, que a nossa necessidade é maior, mas que venhamos ter a consciência, a fé, a convicção, que se colocarmos isso na mão do Senhor Jesus, entregar o que temos, Ele vai fazer muito mais, mas muito mais do que nós podemos imaginar. Era pouco, era simples, era insuficiente. Além disso, veio de um rapaz sem nome. A Bíblia não menciona o nome desse rapaz. Era uma pessoa desconhecida. Era um jovem, alguém que estava em meio à multidão. Ele não tinha status, ele não tinha posição. Não fala que ele era servo de alguém, que ele era criado de alguém, que ele era escravo de alguém. Ele era uma pessoa desconhecida em meio à multidão. Alguém que a multidão provavelmente nem notaria. Quantos de nós não somos notados e queremos ser notados? Mas o Senhor Jesus sabe o que você tem. O Senhor Jesus já conhece o que você tem em mãos. Aí você está pensando, é tudo que eu tenho, Senhor. É tudo que você tem e Ele precisa. Às vezes desprezamos o que temos porque parecemos pequeno. Pouca fé, pouca força, pouco dinheiro, pouca experiência, pouca influência, pouca estrutura. Mas Jesus não pergunta se era muito. Ele recebeu o que havia. Você está disposto a entregar o que você tem? Nós estamos dispostos a entregar o que temos para que Jesus possa trabalhar com o pouco que temos para suprir a necessidade nossa e de todos? Ah, irmão Davi, mas eu só sei cantar. É pouco o que eu faço, é só cantar. É com o seu cântico que o Senhor vai multiplicar e alcançar muitas vidas. Eu só sei tocar o violão, mas é com um pouco de tocar o violão que o Senhor multiplica e alcança muitas outras vidas. Mas eu só sei orar aqui, quietinho no meu canto. É com a sua oração, no seu canto, quietinha, que o Senhor vai alcançar vidas através do que você tem. Mas precisa colocar isso nas mãos do Senhor Jesus. É preciso colocar isso para que Ele possa trabalhar. A nossa dificuldade é entregar isso para quem pode fazer. É como se nós ficássemos com aquilo, olhando para aquilo e dizendo, isso aqui eu vou ter que fazer, suprir a necessidade. Mas eu não tenho como. O Senhor Jesus está com as mãos estendidas, esperando nós entregarmos para Ele. Mas eu estou ali preocupado, não, eu vou dar conta, Senhor. Eu vou dar conta, eu tenho que dar conta. É a minha obrigação fazer isso.
quando na verdade nós precisamos muitas e muitas coisas da nossa vida entregar nas mãos do Senhor Jesus. Ser igual a este rapaz, sem nome, desconhecido, mas entregar para que Jesus possa usar como Ele quer. Nós nos agarramos do pouco que temos e não deixamos Jesus multiplicar para nós. Eu digo isso porque há um tempo atrás eu estava trabalhando com entrega. Uma empresa aberta, tinha um veículo, pegava a mercadoria numa transportadora, fazia as entregas. E da pandemia, da metade da pandemia, do período de pandemia para o final, foi muito bom, que foi quando eu comecei. Eu estava sendo abençoado por Deus, estava faturando bem, conseguindo crescer a empresa, comprando mais veículos, colocando pessoas para trabalhar. Eu estava feliz. Mas como tudo no Brasil, o comércio gira muito rápido e as oportunidades passam também, foi aberto uma forma de trabalho para outras pessoas que não tinham empresa, mas podiam prestar o serviço. Então, no meu caso, começamos a ter uma concorrência desleal. Eu tinha que manter a empresa aberta, recolher as taxas de impostos e pagar tudo, emitir nota. Quando alguém com uma pessoa física, não precisando ter empresas aberta, podia executar o mesmo serviço, ganhando a mesma coisa, com o custo menor operacional. Então, para mim, começou a ficar inviável. Mas o meu coração estava agarrado a isso. E eu falo, não, eu vou ter que continuar, eu quero continuar, isso aqui vai dar certo. Estava tão bom, estava dando certo, mas já tinha se tornado o meu pouco. E a minha esposa tentando colocar na minha mente, no meu coração, para que nós voltássemos a trabalhar com o transporte escolar. Eu já tinha trabalhado antes da pandemia, sabia como era o serviço, experiência, mas eu não queria. Então eu me agarrei a este pouco e fiquei ali, teimando, lutando por mais um bom período, até o ponto de eu realmente entender, não dá mais, e agora? Aquilo que era bom já não é suficiente mais. Então eu vou ter que orar ao Senhor e me render à esposa, ao conselho da mulher sábia. E eu fiz isso. Orei ao Senhor e falei, vamos então voltar para o transporte escolar. Não tinha dinheiro, não tinha recurso suficiente para adquirir um novo veículo para trabalhar com o transporte escolar. Eu tinha uma Fiorino para fazer entrega. Mas a minha esposa falou, vamos voltar. Deus vai abrir uma forma, uma condição. Então, eu coloquei o pouco que tinha nas mãos do Senhor. Pai, está em tuas mãos. Se é para voltar, vai ter que dar tudo certo. Vai surgir de onde não tem. Vai aparecer a oportunidade de onde não está na minha visão. Foi exatamente o que aconteceu. Começamos a procurar, na verdade a minha esposa me procurando mais enquanto eu continuava trabalhando. E um belo dia ela falou, olha, tem um veículo assim na cidade de Nova Ponte. Eu acho que convém a gente tentar. Falei, então vamos. Mandamos mensagem para o WhatsApp da pessoa. Ele falou, não, vem aqui ver, se vocês gostaram do veículo, a gente conversa. Então peguei a Fiorino e fui para lá, um sábado. Chegamos lá, olhei o veículo, nem R$1 no meu bolso, só com o dinheiro do combustível, pedágio para ir, voltar praticamente. Uma reservinha muito pouca para passar os dias ali com a família, pagar umas despesas básicas. Mas eu não tinha o recurso para adquirir o veículo. Então, olhei, gostei do veículo. Eu falei, não temos muita opção de escolha também, mas vamos ver qual que é a proposta que ele vai querer. Então eu falei para ele, eu e a minha esposa falamos para ele o seguinte, olha, no momento eu tenho esse veículo, é meu, está quitado, posso dar de entrada, né, no ágio, no valor do ágio que o senhor está pedindo, depois eu continuo pagando as parcelas para o senhor. Ele falou, vamos fazer o seguinte, você não precisa me dar a Fiorino, você vai vender ela e depois você me dá o dinheiro. Mas e o valor do ágio? Eu falei, não, depois você me passa. Você leva a van, vai trabalhar e ela é sua. Eu saí glorificando. Meio temeroso, mas saí glorificando. Eu fiquei pasmo.
Falei, como pode? Uma pessoa que eu não conheço, de uma cidade lá de longe, confiar dessa maneira. E a minha esposa, muito direta, como sempre, falou assim, é Deus na sua vida? Você está entendendo, não? Falei, amém, glória a Deus. Então vamos fazer um negócio. E assim fizemos. Fiquei com a Fiorino e tentando vender a Fiorino. Peguei a van e vamos trabalhando e começamos, glória a Deus. Até hoje eu estou com a Fiorino. Não vendi a Fiorino, paguei ele, estou com outra van, que ele já me vendeu a segunda van. Vai entender o que Deus tem para nós. O pouco, quando a gente coloca nas mãos do Senhor, se torna grande. E às vezes a gente nem percebe. Eu estou contando isso não é para me vangloriar e para dizer que eu sou melhor do que ninguém, não. Eu estou dizendo isso como testemunho de fé. Porque quando nós entregamos nas mãos do Senhor o pouco que temos, Ele vai fazer algo maravilhoso para nós. E aí eu digo, não vai ser só para você. Porque este veículo que eu uso para trabalhar não abençoa só a minha vida. Através dele eu abençoo a vida de muitas outras pessoas. Eu tenho clientes que às vezes me pagam simbolicamente um valor para eu levar as crianças para a escola. Eu não cobro praticamente o valor que deveria cobrar. Porque eu vejo a necessidade do pai, da mãe, da família. O Senhor coloca no meu coração, é hora de você multiplicar a bênção que eu te dei. E quem sou eu para discordar? Então eu pego essa criança, coloco para dentro da van, chega no período de acertar a mensalidade, o que os pais podem me dar, se não me dá também não cobro. É o momento de eu multiplicar a bênção que Deus deu na minha vida. Estou falando isso não é para me aparecer, é uma forma de entender o trabalhar de Deus na minha vida. Se eu não fizer isso, talvez Deus tire a bênção de mim. Por quê? Porque Ele me deu para abençoar, Ele está multiplicando o meu pão para abençoar mais de 5.000 pessoas. Se eu fechar a minha mão, eu estou tirando de 5.000 pessoas. O que será que você está segurando que não está abençoando a sua vida e nem a vida de 5.000 pessoas ou muito mais de 5.000 pessoas? Esta palavra ela é maravilhosa quando nós tentamos entender ela e aplicar na nossa vida. Jesus transforma a entrega em abundância. Por quê? Porque Jesus manda o povo se assentar antes do milagre. Ele traz ordem. Depois toma os pães, dá graça, distribui. Esse detalhe é poderoso. Jesus agradece antes da multiplicação aparecer. Você entregar o pouco que você tem para Jesus, Ele já vai agradecer ao Pai pelo pouco que você está dando, antes de multiplicar. Vocês pararam para entender o que milagre, que poder é esse que Jesus tem? Se Ele fez uma vez, o que está impedindo de Ele fazer de novo? O que é? Ele perdeu as forças, esse Jesus perdeu a capacidade de fazer milagre na minha e na sua vida. Eu jamais acreditei nisso. Eu jamais pensei em algo desse tipo. Muito pelo contrário, eu pensei, sou eu que estou fazendo algo, estou limitando o agir do meu Deus. Sou eu que estou impedindo Jesus multiplicar a bênção para mim e para os demais. Seja em qualquer área, seja em qualquer tipo de situação. Porque às vezes nós nos apegamos somente na parte financeira. Não, tem muitas coisas acontecendo na nossa vida que não envolve só a parte financeira. Principalmente a vida espiritual. Todos nós temos um dom, temos um talento que o próprio Senhor Jesus nos deu. O nosso próprio Deus já nos escolheu antes mesmo de nascer para fazermos algo para Ele, para que o nome dEle fosse glorificado através de nós. E este algo, às vezes, nós entendemos que é tão pequeno, tão insignificante, que não vale a pena apresentar a Jesus. Mas nesta noite Ele está dizendo para todos nós, indo a mim, que você diz ser insignificante, é o que eu preciso para alimentar mais de 5.000 pessoas. Pegue o que você tem, mesmo sendo pouco, na sua e na minha concepção, e entregue nas mãos de Jesus.
O rapaz não tinha nome famoso, não tinha posição, não tinha muito, mas tinha algo disponível. E foi exatamente isso que Jesus usou. A grande mensagem não é apenas sobre o pão e peixe, é sobre entrega. Entrega. O que você tem para entregar para o Senhor Jesus nesta noite? O que você ainda está segurando, prendendo e não entregando para o Senhor Jesus? Ele precisa. Ele falou no seu coração aí já. Ele já apontou no seu coração, através do Espírito Santo, o que você precisa entregar nas mãos dele, para que ele possa abençoar a sua vida ainda muito mais. Para abençoar aquele que está próximo na sua casa. Para que ele possa abençoar aqueles que estão próximos do seu trabalho. Para abençoar aqueles que estão próximos dentro desta igreja, neste ministério e em outros ministérios. Deus já colocou no teu coração. O Espírito Santo já te fez lembrar o que você tem, que você julga insignificante, que você julga pouco, mas que para Deus é tudo o que Ele precisa. E nesta noite Ele pede para que você entregue isso. E eu queria dizer aqui uma oração, uma frase, umas palavras aqui no final, para que você veja isso como um convite. E é assim: você ter essa coragem de dizer isso para o Senhor Jesus nesta noite, ou em todos os dias daqui para frente, dizendo da seguinte forma: Senhor, eu entrego o pouco que tenho, minha vida, minha fé, meus recursos, meus dons e minhas limitações. Toma o que parece insuficiente e usa para a tua glória. Se você quiser repetir isso todos os dias, eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai mudar grandemente a minha e a sua vida. Todos nós vamos ser abençoados diretamente por Jesus e também através da vida de outra pessoa. Porque se o Senhor Jesus abençoar a vida do irmão Carlos, ele estando presente nesta igreja, eu serei abençoado. Você será abençoada. A irmã será abençoada através da vida do irmão Carlos. E assim sucessivamente. Então o Senhor Jesus só está esperando nós entregarmos o insignificante que temos segurado para que Ele possa abençoar todos nós, hoje e sempre. Amém? Coloque sobre seus pés, eu quero fazer uma oração finalizando.